Segurança retira bilionário negro do avião. Em seguida, ele retira os 1 bilhão baraios em investimentos na companhia aérea. Por favor, senhor. Precisa sair agora ou teremos que usar a força. A voz do segurança ecoou pelo corredor estreito do avião, criando um silêncio sepulcral entre os passageiros da primeira classe. Marcos Terara olhou para o seu bilhete, para o número do assento e, em seguida, para os dois homens uniformizados que o encaravam como se ele fosse uma ameaça. Não houve perguntas nem explicações, apenas ordens duras de um homem cuja mão já estava repousando no coldre do cinto. O que ninguém naquele voo transcontinental sabia era que o homem negro de jeans e camiseta simples que acabara de ser humilhado publicamente não era apenas mais um passageiro. Marcos Tara, aos 42 anos, controlava um fundo de investimento que administrava mais de 3 bilhões de dólares em ativos globais, incluindo uma participação de US$ 1 bilhão nesta mesma companhia aérea, que agora o escoltava como se fosse um criminoso. E, nas próximas 48 horas, essa decisão desastrosa não só custaria empregos e carreiras, mas também desencadearia uma das maiores crises corporativas da década. Meu assento é o 2C, disse Marcos calmamente com a voz controlada, apesar da indignação que fervia dentro dele. Tenho meu cartão de embarque digital aqui. O comissário de bordo, um homem alto chamado Parker, de acordo com o crachá, nem sequer olhou para o ecrã do telemóvel. O seu olhar permaneceu fixo no rosto de Marcos, com uma expressão de desdém mal disfarçado. Senhor, recebemos informações de que há um problema com a sua reserva. Por favor, acompanhe a segurança até ao terminal para que possamos esclarecer isto. A entonação era profissional, mas o subtexto era claro. Não pertence a que Marcos já tinha passado por isso antes. Como filhote de imigrantes que construíram o seu império do nada, ele estava intimamente familiarizado com os olhares duvidosos, as perguntas extras e os pedidos constantes de identificação. Era por isso que ele viajava discretamente, sem gravatas caras, sem relógios de luxo. Apenas um homem comum que por acaso transformou um algoritmo inovador numa fortuna de bilhões de dólares. 2 filas à frente, um executivo branco de terno cinza observava a cena enquanto bebia champanhe. Ninguém lhe pediu para confirmar o seu direito de estar ali. Não vou sair, declarou Marcos com determinação crescente. Podem verificar a minha identidade aqui mesmo. Foi então que o segundo segurança colocou a mão no ombro dele. Forte, intimidante. Não torne isto mais difícil, amigo. Os olhares dos outros passageiros queimavam-lhe a pele. Alguns desviaram o olhar envergonhados. Outros observavam com curiosidade mórbida. Ninguém me intervenha. O cenário estava montado para mais um episódio de humilhação rotineira destinado a ser apenas mais uma história para Marcos contar aos seus amigos sobre aquela vez. Mas desta vez, seria diferente porque o que a tripulação não sabia era que Marcos não estava ali por acaso. Esta era a 3ª vez que ele voava discretamente com companhias nas quais tinha grandes investimentos, um teste silencioso de como elas tratavam os seus clientes quando pensavam que ninguém importante estava a observar. A Transglobal tinha acabado de falhar espetacularmente. Muito bem, disse Marcos finalmente, levantando-se com dignidade. Vou sair. Mas primeiro, pegou no telemóvel e fez uma única chamada, dizendo apenas 3 palavras. Executem o protocolo Neptuno. Se esta história já o está a deixar indignado, não se esqueça de se inscrever para acompanhar o desenrolar desta impressionante reviravolta, porque enquanto Marcos era escoltado para fora do avião como um intrusonão, estava a planear uma reclamação ao serviço de apoio ao cliente. Estava a planear uma resposta que abalaria os alicerces daquela empresa até ao cerne. Quem era realmente Marcos Terara? Por que estava ele a testar secretamente as companhias aéreas EO? Que aconteceria quando os executivos da Transglobal descobrissem que tinham acabado de humilhar publicamente o seu maior investidor individual? Marcos foi escoltado pelo corredor do terminal como um criminoso, com seguranças de ambos os lados. Os passageiros observavam. Alguns filmavam discretamente. O gerente de operações, um homem de terno impecável e expressão arrogante,
Esperava, perto do balcão. Senhor Terara, sou Raymond Pierce. Lamento pelo inconveniente, mas recebemos uma alerta de segurança sobre a sua reserva. Marcos ergueu uma sobrancelha. Que tipo de alerta? Raymond consultou o ecrã. Aparentemente houve um problema com o seu método de pagamento. Além disso, recebemos uma denúncia de comportamento suspeito durante o embarque. Comportamento suspeito. Marcos repetiu com voz calma, mas com um tom que fez Raymond hesitar. Eu apresentei o meu bilhete e sentei-me. Isso é suspeito? Raymond não respondeu diretamente. Podemos resolver isso rapidamente se puder provar a sua identidade e o método de pagamento. Enquanto isso, a uma altitude de 30 pés, o avião estava a descolar. No assento 2C da primeira classe, continuava vazio. A comissária de bordo Parker comentava baixinho com uma colega. Viste como ele reagiu? Achei que ia dar problema. Estes tipos fazem sempre barulho. O que Parker não sabia era que o seu comentário tinha acabado de ser gravado pela passageira no assento 3A, Amélia Shum, diretora jurídica do Grupo Terara, que embarcara separadamente para observar como seu chefe era tratado. Enquanto isso, no escritório da Tara Investments na cidade, uma tempestade silenciosa se formava. Helena Vega, CEO e braço direito de Marcos há 15 anos, recebeu a mensagem codificada e imediatamente ativou a sala de crise. Ela marcou uma videochamada urgente com os executivos de topo do grupo. Neptune significa código vermelho. Marcos foi discriminado. Quero tudo sobre a Transglobal na minha secretária em 30 minutos. Histórico de reclamações dos acionistas tudo. No aeroporto, Raymond continuou o seu interrogatório, enquanto Marcos permanecia de pé, sem um lugar para se sentar. Senhor Tara, o seu cartão foi aprovado, mas precisamos verificar a origem dos fundos, por favor. Compreenda que é a nossa política em certas situações. Certas situações. Marcos finalmente deixou escapar um sorriso leve. Quer dizer, quando alguém como eu aparece na primeira classe. Raymond corou. Não é isso. Temos protocolos que aparentemente não se aplicam ao homem branco no 1A ou à senhora idosa no 4B. Interessante. O telefone de Raymond tocou. Ele atendeu, com a expressão mudando gradualmente, enquanto ouvia. Sim, senhor, eu entendo. Imediatamente ele desligou, visivelmente, pálido, parece ter havido um mal-entendido. Está autorizado para o próximo voo em primeira classe, é claro. Com as nossas sinceras desculpas. Marcos olhou para o relógio. O que mudou nos últimos 2 minutos, Raymond? Um dos nossos diretores reconheceu o seu nome. Em Manhattan, o CEO da Transglobal, Howard Barnes, olhou incrédulo para a mensagem urgente no seu telemóvel durante uma reunião do conselho. Um assistente acabara de entregar um relatório confirmando que Marcos Terara, bilionário e fundador da Tara Investments, acabara de ser expulsado de um dos seus aviões. Cancele tudo, ordenou ele, levantando-se abruptamente. Temos uma emergência. Enquanto isso, Helena estava recebendo os primeiros relatórios sobre a Transglobal. Encontramos um padrão, explicou Kevin Torres, analista-chefe. Nos últimos 3 anos, 78% das reclamações sobre discriminação na primeira classe envolvem passageiros negros e latinos. A empresa pagou mais de os 30 milhões hilários em acordos confidenciais para evitar processos judiciais. Helena assentiu. E quanto ao nosso investimento de os 1,1 bilhão em ações mais 350 milhões hilários em dívida conversível. Somos o terceiro maior acionista individual não por muito tempo, respondeu Helena com os olhos, revelando o plano que estava se formando. De volta ao aeroporto, Marcos agora recebia um tratamento completamente diferente. Raymond havia desaparecido, substituído por Diane Winters, vice-presidente de relações com o cliente, que apareceu ofegante. Senhor Terara, por favor, aceite as nossas sinceras desculpas. Um carro particular está à sua espera para levá-lo para onde precisar ir. Se preferir, podemos providenciar um jato particular. Marcos olhou para ela por um longo momento. Diane,
Há quanto tempo trabalha para a Transglobal? 12 anos. Senhor. E quantas vezes veio pessoalmente ao aeroporto para pedir desculpas a um passageiro removido de um voo? Silêncio respondeu por si. Marcos sorriu um sorriso que não chegou aos olhos. Quero que passe uma mensagem ao seu CEO. Dentro de 24 horas terei uma reunião com a sua equipa executiva e o conselho de administração. Todos devem estar presentes. Claro, senhor, mas... Ela hesitou. Sobre que assunto posso perguntar sobre o futuro da Transglobal? Marcos respondeu simplesmente. Ou a falta dele. Naquele momento, Amélia embarcou no seu destino final enviando a Helena a gravação e as fotos do incidente, no avião. Todas as peças estavam a mover-se silenciosamente em direção ao ataque que ninguém na Transglobal poderia antecipar. Porque o que a companhia aérea ainda não compreendia era que Marcos Terara não tinha construído um império reagindo impulsivamente. Ele planeava, esperava e, quando finalmente agia, não deixava pedra sobre pedra. E enquanto os executivos da Transglobal se apressavam desesperadamente para conter os danos, não tinham ideia do que os esperava na manhã seguinte. Um confronto para o qual Marcos vinha se preparando não apenas há algumas horas, mas há anos. A questão agora não era mais se a Transglobal enfrentaria consequências, mas quão devastadoras elas seriam. A sala de reuniões da Transglobal Plaza, no 52º andar, estava excepcionalmente silenciosa naquela manhã. 16 executivos estavam sentados ao redor da mesa oval de mogno polido, com os olhares fixos nas suas pastas ou telemóveis, evitando o contato visual uns com os outros. Howard Barnes, CEO, verificou nervosamente o relógio pela quarta vez em 5 minutos. Ele confirmou que vem. Perguntou ele finalmente à sua assistente. Antes que ela pudesse responder, as portas duplas abriram-se. Marcos Tara entrou, agora vestindo um fato azul marinho impecável. Atrás dele, Helena Vega e Amélia Chun, seguidas por 4 pessoas desconhecidas carregando tablets e pastas. Bom dia a todos, disse Marcos com sua voz calma, enchendo o espaço como uma onda. Obrigado por se reunirem em tão curto prazo. Howard levantou-se estendendo a mão. Senhor Terara, em nome de toda a Transglobal, quero expressar nossos mais profundos pêsames. Não vim aqui para ouvir desculpas. Interrompeu Marcos, ignorando a mão estendida. Vim aqui para tomar decisões. O silêncio tornou-se quase físico quando ele caminhou até a outra extremidade da mesa, em frente a Howard. Com um gesto, Helena distribuiu pastas lacradas para cada executivo. Antes de abri-las, Marcos continuou. Quero compartilhar algo com vocês. Meu pai emigrou para cá há 52 anos. Ele era físico e falava 3 idiomas. Vocês sabem qual foi o primeiro emprego dele? Bagageiro no aeroporto internacional. Por quê? Porque ninguém acreditava que um homem negro com sotaque estrangeiro pudesse ser um cientista. Os executivos trocaram olhares inquietos. Ele me ensinou 2 lições: nunca julgue as pessoas pela aparência e nunca, jamais, permita que elas me tratem com menos dignidade do que eu mereço. Marcos fez um sinal e Amélia projetou um vídeo na tela gigante. Era a filmagem do incidente do avião, seguida por várias outras imagens semelhantes, todas de passageiros negros, latinos e de outras minorias sendo removidos de voos transglobais por motivos questionáveis. Nos últimos 18 meses, a minha equipa viajou em todas as vossas rotas principais. Documentamos 211 incidentes de discriminação. Gravamos 47 funcionários a fazer comentários preconceituosos e descobrimos que o vosso próprio departamento jurídico tem uma categoria de análise de risco chamada compensação DME, demografia mais exigente, o vosso código interno para minorias, que consideram mais propensas a processar por discriminação. Howard Paul, Sr. Terara. Essas são acusações muito graves. Não são acusações. Helena interveio apontando para as pastas. São factos documentados. Página 12. Memorando internoda, vossa própria equipa jurídica. Os executivos abriram as pastas simultaneamente.
O diretor jurídico da Transglobal afrouxou a gravata visivelmente chateado. Pensaram que podiam tratar-me como um criminoso porque sou negro, uso jeans e queria viajar discretamente? Marcos bateu com o tablet nos ecrãs dos telemóveis de todos os presentes. Uma notificação apareceu simultaneamente. Acabei de instruir os meus gestores para vender todas as ações que possuímos na Transglobal. 1,1 bilhão está sendo despejado no mercado neste exato momento. Pânico instantâneo. Um dos diretores quase derrubou a cadeira ao se levantar. Você não pode fazer isso. O valor das ações vai despencar. Já está despencando, respondeu Marcos calmamente, indicando o gráfico do preço das ações no seu celular, com a linha vermelha caindo quase na vertical. Também iniciei o processo de conversão da dívida de os 350 milhões que temos em ações, que serão vendidas imediatamente e antes que alguém pense em intervir legalmente. Essas vendas são totalmente permitidas pelos termos do nosso contrato. Howard, agora com o rosto vermelho, tentou recuperar o controle. Senhor Terara, isso é completamente desproporcional. Um incidente isolado. Desproporcional, perguntou Marcos, sua voz finalmente elevando-se. Como você chama a segurança para remover um homem de seu lugar legítimo como, se fosse um perfil racial dos seus passageiros como, se fosse humilhar publicamente as pessoas com base na cor da pele delas? Ele pressionou outro botão no seu tablet. Agora, em todos os principais veículos financeiros, nossa declaração oficial está sendo publicada explicando por que estamos nos desfazendo de mais de 1 bilhão em investimentos na Transglobal. Mencionamos especificamente o incidente de ontem e o padrão sistêmico de discriminação. Uma das diretoras, uma mulher mais velha, leu algo no seu telemóvel e palideceu. As ações já caíram 23% e continuam a cair, murmurou ela. Marcos permaneceu, de pé, impassível. E isso, senhoras e senhores, é apenas o começo. Foi quando a porta se abriu novamente. Parker, o comissário que havia iniciado todo o incidente, foi escoltado para dentro, parecendo confuso e assustado. Sr. Parker, disse Marcos virando-se para ele. Pode repetir o que disse sobre mim quando eu estava a ser retirado do voo? Os olhos do comissário de Bordose arregalaram em reconhecimento e terror. Eu não sei do que está a falar. Amélia tocou no seu tablet. A voz de Parker ecoou pela sala. Viu como ele reagiu? Achei que ia ser um problema. Esses tipos sempre fazem barulho. Marcos deu um passo em direção à mesa, apoiando as mãos na superfície polida. Senhores, isso acaba hoje. Não só vou retirar meu dinheiro, mas também vou tornar públicos todos os documentos nessas pastas, todos os incidentes, todos os memorandos internos, todos os comentários gravados. O silêncio era palpável. A respiração rápida de Howard era o único som na sala. Seus advogados podem tentar me processar. Seus consultores podem tentar controlar os danos, mas o que vocês não podem fazer é reescrever o que aconteceu ontem, ou apagar o que já está a ser revelado agora. Marcos endireitou-se, ajeitando o casaco. Podem tirar-me de um avião, Sr. Barnes, mas eu posso tirar-vos do mapa corporativo. A sala de reuniões, outrora um símbolo de poder e controlo, tinha se transformado num tribunal silencioso. E enquanto os executivos da Transglobal contemplavam as ruínas das suas carreiras, Marcos Terara calmamente recolhia os seus pertences, preparando-se para sair. Mas a sua jornada pela justiça não terminaria naquela sala. O que ele havia colocado em movimento era apenas o primeiro passo de uma transformação muito maior, que abalaria não apenas a Transglobal, mas toda a indústria. Porque a história de um bilionário negro expulso de um avião estava prestes a fazer algo que nenhum protesto jamais conseguiu. Atingir o único lugar que realmente importava para corporações como aquela. O bolso. 6 meses depois, o mundo corporativo ainda ecoava com os tremores do que a imprensa financeira apelidou de efeito Tátara. No átrio da sede da Tatara Investments, uma nova obra de arte dominava o espaço. Uma escultura de vidro azul que mostrava um avião a partir correntes, um símbolo silencioso de uma batalha que tinha apenas começado. Marcos observava a cidade através da janela panorâmica da sua sala de estar.
quando Helena entrou com uma pasta vermelha. Os números finais da Transglobal, anunciou ela. As ações nunca recuperaram. Perderam 68% do seu valor. Howard Barnes foi forçado a demitir-se. O conselho foi completamente reformulado. Marcus acena com a cabeça, sem comemorar. E as políticas de formação implementadas em todas as companhias aéreas do Grupo E. Não só isso. Helena sorriu. 3 outras grandes empresas do setor anunciaram reformas completas dos seus procedimentos. Ninguém quer ser a próxima. Transglobal. O que começou como um incidente isolado transformou-se num movimento. A venda forçada das ações por Marcus desencadeou uma investigação federal sobre discriminação sistêmica na indústria da aviação. Os documentos que ele revelou foram apenas o começo. Centenas de funcionários e ex-funcionários apresentaram os seus próprios relatos. Raymond foi demitido. Helena continuou. Parker também. A maioria dos diretamente envolvidos perdeu o emprego. Ela hesitou. Alguns dizem que fomos muito duros. Marcus fechou os olhos por um momento. Uma semana após o incidente, recebi um e-mail de uma comissária negra da Transglobal. Ela escreveu: durante 15 anos engoli insultos e humilhações porque precisava do emprego. Hoje, pela primeira vez, o meu supervisor pediu desculpa por um comentário racista. Fez num dia o que não conseguimos fazer em décadas. Ele virou-se para Helena. Não se trata de vingança. Trata-se de consequências. Entretanto, do outro lado da cidade antiga, equipa executiva da Transglobal enfrentava uma realidade completamente diferente. Howard Barnes, outrora o célebre CEO, esperava nervosamente numa fria antecâmara. A porta abriu-se e um jovem advogado apareceu. Lamento, Sr. Barnes, mas a oferta foi recusada. A ação coletiva dos 347 ex-funcionários vai prosseguir. Howard empalideceu. Mas nós oferecemos 28 milhões de dólares. Eles não querem apenas dinheiro. Querem que o senhor e os outros executivos para testemunhar sob juramento sobre políticas de discriminação racial. Na Universidade da Colômbia, o histórico. Ala Magna estava lotado. Marcus Tara criou a Fundação Respeito e Trânsito com um fundo inicial de 100 milhões de dólares dedicado ao combate à discriminação nos transportes. Não pretendo comprar nenhuma outra companhia aérea, disse ele à plateia de estudantes e professores. Pretendo transformá-las. Todas elas, o mundo corporativo, tinha entendido mensagem. Nos meses que se seguiram à quedada Transglobal, mais de 140 grandes empresas anunciaram revisões nas suas políticas de diversidade e formação. Não por idealismo, mas por sobrevivência. O efeito Tishara provou que ignorar a discriminação não era apenas moralmente errado, era financeiramente desastroso. Amelia entrou no escritório de Marcus com a notícia final. O Departamento de Justiça aceitou nosso pedido. Todos os registros serão divulgados ao público. Nada ficará oculto. Marcus sorriu genuinamente pela primeira vez em meses. Sabes o que o meu pai costumava dizer, filho? A verdadeira mudança não acontece quando pessoas poderosas decidem ser generosas. Acontece quando percebem que o preconceito se tornou demasiado caro de manter. Na reunião seguinte do Conselho de Administração da Terara Investments, Marcus apresentou a sua nova política. 25% de todos os investimentos futuros iriam para empresas com liderança diversificada e políticas verificáveis de antidiscriminação, não como caridade, mas como estratégia. A discriminação não é apenas imoral, explicou ele. É ineficiente. Empresas que marginalizam talentos com base em preconceitos são empresas que tomam decisões erradas, e empresas que tomam decisões erradas são maus investimentos. O que começou com um homem negro a ser escoltado para fora de um avião, culminou numa recalibração completa da forma como o poder corporativo via a diversidade, não como uma virtude sinalizada nos relatórios anuais, mas como uma vantagem competitiva e proteção contra riscos legais e de reputação.
No seu escritório, Marcos guardava a última lembrança física do incidente. O seu cartão de embarque daquele voo, não como um símbolo de raiva, mas como um lembrete de que, às vezes, a maior forma de poder não é criar sistemas injustos, mas ter a coragem de derrubá-los. Eles tiraram-me de um avião, murmurou para si mesmo, mas abriram caminho para milhares entrarem.